Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. O tema da aula de hoje é os povos da Mesopotâmia, parte 2. Vamos lá? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro império babilônico, que foi o Império dos Amoritas, dando continuidade aos povos que viveram ali na região da Mesopotâmia, tá bom? Então, nós vimos os sumérios e os acádios, agora vamos ver os amoritas e alguns outros povos que viveram ali na região. Então, como vimos na aula passada, o período de dominação dos sumérios e dos acadianos foi um período de muita instabilidade, que acabou levando à descentralização do poder. Ou seja, a gente tinha diversos povos ali disputando o poder político da região, o controle da região. Então, nesse caso é um momento de instabilidade. Por quê? Porque a gente não vai ter um líder comandando a todos. Basicamente, todo mundo ali está querendo aquela de liderança. Então, fica uma série de conflitos entre as cidades. Bom, e aí o que vai acontecer? Em 1900 a.C., nós vamos ter a invasão dos amoritas na região. Os amoritas eram um povo de origem semita, vindo do deserto sírio-árabe. Então eles foram e invadiram a região. E lá eles fundaram uma cidade chamada Babilônia, que fica próxima aí do atual Iraque. Bom, basicamente o que vai acontecer? Durante quase que 200 anos, os amoritas vão viver esse período de instabilidade interna, no qual vai ter diversas disputas com outras cidades, principalmente a cidade de Ur e a cidade de Uruk, que eram as cidades mais fortes, mais poderosas ali na região da Mesopotâmia. E aí, além desses conflitos internos que estavam ocorrendo, eles também vão ter que combater as invasões de povos vindos de fora, vindos de outras regiões. Bom, essa situação de instabilidade, ela vai mudar com a chegada do rei Hammurabi em 1728 a.C., tá? Ele vai governar até 1686 a.C. Hammurabi ele vai conseguir unificar todas as cidades da Mesopotâmia sob o seu comando. Então ele vai ser um líder forte e respeitado por todas as cidades, e basicamente ele vai conseguir dar uma trégua àquela situação de conflitos internos, centralizando o poder. E aí, no governo do Hammurabi, o que ele vai fazer? Primeiro, vai centralizar as decisões, e ele tinha a segurança de um exército que era bem organizado, que era leal a ele. Então, esse exército vai contribuir para que ele contenha as cidades que se opunham, de certa forma, ao seu governo. Ele basicamente se tornou uma das grandes potências comerciais na antiguidade, devido à grande capacidade de produção agrícola. Então, o que acontece? Ele consegue desenvolver a capacidade de produção agrícola da Mesopotâmia, e o excedente dessa produção acaba sendo utilizado no comércio. Então, durante o governo de Hammurabi, a Mesopotâmia vai se destacar no setor comercial como uma das grandes potências da época. E ele também vai iniciar um processo de expansão de territórios. Então, ele vai começar a conquistar ali territórios vizinhos à região da Mesopotâmia. Uma outra característica importante do governo de Hammurabi é o Código de Hammurabi. O que acontece nesse código? Esse código ele foi o primeiro código de leis escrito da história. Ele regia a conduta, a ética e a moral do povo babilônico. Basicamente, qual a importância de você ter um código de leis escrito?
é porque fica mais difícil, você dificulta a manipulação dessa lei. Uma vez que a lei é oral, ela acaba sendo facilmente manipulada por aqueles que estão no poder. Então, uma vez que você tem o código de leis escrito, você tem como comprovar aí as suas colocações, o que realmente está estabelecido na lei. E o interessante dessa lei é que ela estava baseada na lei de Talião, que é o famoso dilema, olho por olho, dente por dente. Basicamente, sua punição seria proporcional ao crime que você cometeu. Então, vamos ver alguns exemplos desse código. Então, se alguém roubasse, ele teria as mãos cortadas. Então, a mão com que você utilizou para roubar, você perde a sua mão. Se a esposa traísse seu marido, ela e o amante seriam amarrados em uma pedra e jogados em um rio. Então, a traição era basicamente uma condenação de morte, mas tinha um detalhe. A questão da traição valia para se a mulher traísse o marido, porém ela não se aplicava quando o marido traía a esposa. Isso porque a sociedade mesopotâmica é uma sociedade patriarcal, uma sociedade dominada por homens, no qual as mulheres eram vistas de fato como um objeto, como uma posse dos homens. Se o arquiteto construísse uma casa e essa porventura desabasse, matando o dono, o arquiteto seria condenado à morte. Então, você ser responsável também pelas suas construções, pelas suas ações de maneira geral. Então, o código ele vai seguir aquela ideia, olho por olho, dente por dente. A sua punição é proporcional ao crime que você cometeu. Bom, fim do primeiro Império Babilônico. Então, o que acontece? Durante o governo do Hammurabi, a Mesopotâmia teve uma estabilidade e um crescimento muito grande. Só que tudo isso vai terminar com a morte do rei. Então, com a morte de Hammurabi, novamente vai surgir o quê? Conflitos, pessoas disputando o poder. E essa descentralização política vai ser interrompida com a chegada dos assírios. Então, os assírios vão invadir a região por volta de 1300 a.C. E aí nós temos o início do chamado Império Assírio, que é o momento de domínio dos assírios na Mesopotâmia. Vai de 1300 a.C. a 612 a.C. Basicamente, gente, os assírios eles eram ótimos caçadores e isso vai contribuir para que os assírios desenvolvessem armas e organizassem uma força militar. Então, os assírios eles vão montar o primeiro exército da história, treinado, estruturado realmente para as guerras. E eles vão utilizar arqueiros, lanceiros, bem como os carros de guerra. Os carros de guerra são esses carros puxados pelos cavalos que aparecem aí na imagem para vocês. Bom, a conduta militar dos assírios era extremamente cruel. Eles eram impiedosos com os povos derrotados. Eles não costumavam fazer escravos e nos ataques eles não poupavam nem as crianças e nem as mulheres. Também era costume dos assírios beber o sangue dos derrotados e torturar aqueles que eram derrotados em mutilações públicas para que não houvesse nenhuma tentativa de resistência. Então, basicamente, o que acontece? Eles pegavam aquelas pessoas que lutaram contra eles, iam nas cidades, em praça pública e amputavam parte do corpo dessas pessoas como uma forma de causar aí medo nas pessoas daquela cidade para que elas não se revoltassem contra eles. Bom, porém toda essa estratégia acabou não dando muito certo, porque em 612 a.C. os assírios foram derrotados pelos caldeus.
E aí se deu início à fase do Segundo Império Babilônico. Bom, basicamente, como que os caldeus conseguiram derrotar os assírios, sendo que os assírios eram tão organizados militarmente? Basicamente, os caldeus, eles ficaram sob o domínio do povo assírio por um tempo, e nisso eles aprenderam as técnicas de guerra dos próprios assírios. Então, eles utilizaram as mesmas técnicas que os assírios utilizavam e acabaram conseguindo derrotá-los. Basicamente foi um período aí de crise, desestruturação, porque houve guerras internas, disputa pelo poder, até que a chegada do rei Nabucodonosor, ele permite uma nova estabilidade. Por isso que a gente tem o Segundo Império Babilônico, vai ser um segundo período aí de governo centralizado, com estabilidade, no qual o rei Nabucodonosor ele vai reconstruir a Babilônia, que havia sido destruída. Então a gente tem o governo dele, que vai ser de 604 a.C. a 561 a.C. Bom, no governo de Nabucodonosor, a gente vai ter o fortalecimento da produção agrícola e a dinamização do comércio. Então o comércio vai se tornar mais dinâmico ali na região. Também com a diminuição dos conflitos, isso vai acabar contribuindo para o desenvolvimento econômico. A gente tem também a construção de obras públicas importantes, como os muros da Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia, construções que são destacadas aí, descritas na Bíblia. E a gente vai ter a consolidação do processo de expansão do território. Então, basicamente, a Mesopotâmia vai chegar às regiões como o Reino de Judá e da Palestina. Como se vai dar o fim desse Segundo Império Babilônico? Basicamente, esse império vai durar um pouco mais de 73 anos. É um período curto para um império, tá bom, gente? Basicamente, os reis que vão suceder Nabucodonosor não vão conseguir desempenhar um bom papel, eles não vão conseguir manter a população sob controle num governo centralizado. Isso vai causar uma insatisfação do povo e diversas dificuldades econômicas. Essa insatisfação da população vai gerar revoltas, as dificuldades econômicas também vão causar um quadro de instabilidade e toda essa instabilidade vai propiciar a invasão dos persas em 539 a.C. E aí, com a invasão dos persas, nós vamos ter o fim da civilização mesopotâmica, porque ela vai acabar sendo absorvida dentro da cultura persa, tá bom? Imposta a cultura persa na região. E aqui nós temos algumas imagens importantes. Esse é uma imagem do jardim suspenso, de como seria a reprodução do jardim suspenso na Babilônia, tá? E essa outra que tinha na página anterior é uma imagem de como seria a construção da Torre de Babel. Então note que são construções arquitetônicas extremamente especializadas e para uma época em que a gente não tinha as tecnologias que temos hoje. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.